Nossas Bíblias, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e dar continuidade à exposição desse texto da Palavra de Deus. O Ministério de Missões chegou de Tabuleiro, no Ceará, está por aí o pessoal, já vi alguns aqui. Deus os abençoou e os usou, já temos boas notícias do trabalho, que maravilha. Nós ficamos felizes por Deus estar usando a nossa vida com tanta misericórdia e graça. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 6 ao verso 8. Estamos chegando ao final dessa última carta do apóstolo Paulo, escrita num momento muito delicado da sua vida, quando ele, já velho, assim ele se intitula na carta, já certo e convicto por esse texto que nós vamos ler, de que o seu momento chegou ao final, de que ele já fez tudo aquilo que Deus tinha para ele, e que agora ele estava pronto para partir e estar com Cristo, que ele já havia declarado é incomparavelmente melhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, nos diz assim a palavra de Deus: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que Deus nos abençoe. Pela primeira vez, o apóstolo Paulo está falando dele. Quarto capítulo, último capítulo, já fechando a carta. Paulo escreveu para dizer a Timóteo: Timóteo, meu tempo chegou. Estou sozinho, passei um tempo aqui sem comunicação com ninguém, fui capturado pela guarda pretoriana, possivelmente lá no litoral da Ásia, em Troade. Deixei alguns pertences lá que não tive nem condições de pegar. Timóteo presenciou aquele momento de Paulo ser capturado e levado, e Paulo desapareceu. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Passaram já algum tempo. E a igreja aflita. Uma perseguição muito violenta se desencadeou contra ela, desde o incêndio de Roma. Estamos aqui alguns anos após, 3 anos ou 4 anos no máximo após esse incidente em Roma, onde os cristãos foram acusados de terem feito isso, e onde Paulo, um fugitivo agora, que escapou de uma prisão domiciliar, era o suspeito número 1, o acusado número 1 pelo Império Romano, e ele então foi capturado, e não mais tinha direitos de cidadania para reivindicar qualquer tratamento especial. Foi colocado numa masmorra, incomunicável das demais pessoas que poderiam de alguma forma auxiliá-lo e ajudá-lo nesse momento. Ele se sente só, né? E ele diz que até mesmo alguns, ou ele diz todos os da Ásia, daí Timóteo, me abandonaram. Vivi a minha vida toda pregando o Evangelho, assistindo pessoas, igrejas, dando a minha vida, e agora me encontro só. Mas pela primeira vez ele fala isso. Pela primeira vez ele se importa com a sua vida, com os seus sentimentos. Porque até então a sua preocupação era com a igreja, era com Timóteo, era para que Timóteo não se acovardasse diante da perseguição, que ele desse o seu bom testemunho, porque muitos outros estavam negando a sua fé para livrar a sua pele da morte e do sofrimento. Ele disse: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sofre comigo os sofrimentos da cruz de Cristo.
Ele nos deu não somente o privilégio de crer nele, mas de sofrer por causa dele. Ele retrata os dias difíceis que virão sobre a igreja, porque a igreja sofrerá problemas internos de homens se levantando para ensinar o que não devem por torpe ganância, para atrair os discípulos após eles. Não mais se importarão com Cristo, mas consigo mesmo, com a sua vaidade e glória. Evita esses perigos, evita essas pessoas. Guarda o teu coração para que você não seja embriagado com esse vírus da vaidade espiritual. Continua fiel, insistindo em pregar a palavra de Deus, pois ela é o único antídoto que vai ajudar a igreja contra esses erros e esses desvios teológicos e essas heresias. Até então, a preocupação de Paulo, o seu foco é voltado para a igreja, para a sobrevivência da igreja. Mas agora ele se refere a ele. Passa do tu, porém, para quanto a mim. Quanto a mim, eu tenho algumas convicções a essa altura da minha vida, Timóteo. Tenho convicção de que o tempo da minha vida é chegado ao fim. Encerrei. Cheguei no meu limite. Cumpri o propósito que Deus colocou para mim. Nos ensinando assim que, da mesma forma que o apóstolo Paulo tinha a convicção de que o tempo da sua partida era chegado, nós também precisamos viver a vida na expectativa de que amanhã nós poderemos partir. Que eu não tenho domínio sobre o tempo da minha existência. Que isso é muito vulnerável, que isso é muito próximo. Ontem à noite, o Roberto saiu da sua casa após um culto com a sua família. Se vestiu, ele era um policial, ia servir lá em Igaraçu, saiu de Itamaracá, pegou a sua moto, e foi embora para o trabalho e disse para a esposa o que sempre diz quando sai para trabalhar, sabendo do risco da sua profissão. Filha, se eu não voltar, observe isso, isso e isso. Vez ele não voltou. Mas o mais chocante para mim, ou num risco de trabalho, ou num tiroteio no trabalho, mas sim um acidente tão tolo. Eu passei por lá hoje com Gena. E assim, o local é inexplicável, porque é logo no rumo da ponte mesmo, entre Itapissuma e Itamaracá. Não tem margem, é só mangue de um lado, mangue do outro. Ainda não é a ponte. Mas é tudo iluminado. E o cavalo não podia estar fora da pista. De onde surgiu aquele cavalo? Eu não sei, é a providência de Deus. Deus é quem conduz a nossa vida de forma tal. A gente tem que estar pronto e preparado. E eu digo, aquele homem sai de casa, de um culto familiar, vai para o trabalho, e não chega no trabalho. A morte é alguma coisa muito próxima à nossa vida depois da queda e do pecado. E eu tenho que viver a minha vida com intensidade, porque amanhã eu posso não estar aqui. Eu tenho que viver a minha vida para a glória de Deus e para fazer cumprir aquilo que Ele tem para mim. Paulo tem a consciência que o tempo era chegado. Eu preciso aprender a viver com essa expectativa. Eu preciso aprender a viver me preparando não apenas para a vida, mas me preparando para a morte. Quantas pessoas não consideram essa possibilidade? Quantas pessoas não levam em consideração o fato de que a vida preciosa para mim não está aqui nesse mundo, mas na glória com o Senhor? Paulo não tem problema com isso. Ele já havia manifesto o seu conceito, a sua impressão, o seu desejo, quando escreveu a carta aos Filipenses em prisão, debaixo de ameaça do Império Romano. Ele disse, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor.
mas só fico aqui pelo senso de responsabilidade, de saber que Deus quer usar a minha vida para a edificação da igreja. É isso que me prende. Mas se tivesse nas minhas mãos a escolha, eu queria partir e estar com Cristo. Isso não é problema para Paulo. A morte não é problema para Paulo. Ele pode chegar aqui com Timóteo com muita serenidade, escrevendo para Timóteo, depois de ter sido achado, não é? Lá em Roma, numa masmorra, e agora levado, fazendo com que a carta chegasse na Ásia a Timóteo. Onesíforo veio lá da Ásia, veio lá da igreja de Éfeso e buscou encontrar Paulo solicitamente. Nós já vimos isso no capítulo 1. E quando achou Paulo, o consolou, o confortou, e foi o mensageiro que levou a carta de Paulo a Timóteo. O tempo é chegado, Timóteo, e Paulo escreve com muita serenidade, só com uma preocupação. Eu quero que você assuma a minha missão, assuma a responsabilidade de conduzir a obra do Evangelho no mundo gentílico. Assuma a liderança disso, Timóteo, que me foi confiado. Estou passando para você. A carta tem esse fim, esse objetivo. Dizer para Timóteo que ele agora assume o lugar de Paulo. E que ele não tenha medo disso. E que ele, assim como Josué ouviu de Deus o sussurro de que Moisés só foi o que foi porque Deus esteve com Moisés, e assim como ele esteve com Moisés, ele estará com Josué. Da mesma forma, Timóteo, Deus será com você. Não se acovarde, seja firme, seja forte, porque a graça estará sobre você. Meu tempo é chegado. Agora, o que traz serenidade ao coração de Paulo é saber o que ele mesmo expressa no versículo 6. Estou sendo já oferecido por libação, por sacrifício. Vou ser morto por causa do Evangelho. Isso me traz prazer e orgulho, porque Deus me considerou digno de sofrer afrontas por causa de Cristo. O meu Senhor morreu por mim, agora eu vou dar a minha vida pelo Evangelho. O tempo desse oferecimento é chegado. Mas ele fala uma coisa interessante, usa uma palavra que para mim me soa muito interessante. É o versículo 6. O tempo da minha partida. Para Paulo, a morte de um ser humano, a sua morte, não extingue a sua existência. Eu vou morrer para essa existência, mas vou passar para Deus. A minha partida, a minha saída desse mundo para a eternidade é agora. Chegou o tempo em que eu desejei tanto ver a Deus face a face, ver muitos irmãos que já partiram face a face, saber que agora eu vou entrar numa dimensão de vida onde o sofrimento não faz parte mais de mim, onde o pecado não mais habita o meu coração. Agora só será gozo, alegria na presença de Deus, e isso, Paulo já havia dito, é incomparavelmente melhor. Não tem preço que pague isso. Não tem conquista nesse mundo que seja melhor do que isso. Não tem conforto nessa vida que seja melhor do que a glória com o Senhor. Eu vou partir para estar com Cristo, por isso eu posso assumir esse fato com serenidade na alma. A vida não acaba aqui. A minha morte é só uma passagem para Deus. Eu estou partindo, Timóteo, para a presença do Senhor. O tempo da minha partida é chegado. O que Paulo tinha de tranquilidade no seu coração não era não apenas não saber somente que a sua morte não daria cabo à sua existência, mas saber também que ele cumpriu a missão que lhe foi confiada. O versículo 7 diz: eu completei a carreira. Eu fiz o que me foi confiado. E aqui ele nos fala de uma coisa que eu e você precisa ter consciência. A minha vida não é uma loteria.
Eu não nasci por um acaso. Você não nasceu por um acaso. Deus, como um soberano Senhor, no conceito do salmista, no Salmo 139, observou a minha formação ainda quando ela nem tinha forma no ventre da minha mãe. E ainda quando eu não tinha forma, todos os meus dias foram escritos no livro de Deus, quando nenhum deles havia ainda. A minha vida existe por um propósito divino. Eu não sou fruto do acaso, eu não nasci por acaso. A minha existência e a sua existência é resultado do querer de Deus, de um plano de Deus, para mim e para você em particular. Paulo tinha consciência de que a sua estada nessa vida cumpria um propósito divino. Quando Deus, ainda quando ele não conhecia Cristo, foi um religioso, zeloso, nasceu em Israel, foi educado por seus pais, amou a palavra de Deus e a lei, perseguiu a igreja na sua intenção de servir a Deus, depois foi encontrado por essa graça e toda aquela sua formação passada serviu para que ele se tornasse quem ele se tornou. Tudo aquilo foi planejado por Deus para que a sua vida cumprisse um propósito: ser apóstolo dos gentios. Anunciar a Cristo onde Cristo ainda não for anunciado, plantar igrejas onde não havia igreja, fazer conhecido o nome de Deus no mundo. Paulo tinha consciência de que ele completou a carreira que lhe fora confiada por Deus. Eu preciso me perguntar a mim, e quero que você se pergunte a você mesmo: você sabe qual é a razão da sua vida? A razão da sua existência? Porque muitas vezes nós colocamos propósitos na nossa vida tão mesquinhos, tão baixos. Nós vivemos de forma egoísta para nós mesmos. Os nossos planos são tão limitados de algumas conquistas materiais, profissionais, acadêmicas, algumas realizações pessoais. Quando Deus te deu a vida para cumprir um propósito muito maior do que isso. Quando Deus te chamou para que você pudesse, através da sua vida, gozá-lo e experimentá-lo e glorificá-lo com a sua vida, com a sua capacidade, com os seus dons, com o seu talento. A tua história, ela foi marcada por Deus para que você se tornasse a pessoa que você se tornou para servi-lo. E a sua vida só vai ter significado, sentido e felicidade quando você encontrar isso na sua vida. Fora disso, você vai correr atrás do vento, como falou o autor bíblico no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes. A vida se torna vã, os projetos se tornam vãos quando eu alcanço, achando que eu ia sentir realização, e até sinto naquele momento, mas depois vejo que isso é tão pueril. Paulo diz: eu tenho consciência de que a minha existência nesse mundo tinha um propósito, e eu completei a carreira que me foi confiada. Essa carreira, esse propósito divino, não exclui lutas, dificuldades, combates. E esses combates, essas dificuldades, essas lutas que nos são impostas pela vida, fazem parte desse aprendizado, desse treinamento de Deus. E por isso Paulo, no versículo 7, afirma: eu combati o bom combate. Não só completei a carreira, mas eu combati o bom combate. Eu vivi a vida cristã com dignidade. Eu enfrentei todas as lutas com dignidade. Eu vivi a minha vida cristã e olho para trás e sinto prazer nos combates que eu vivi. Paulo, escrevendo aos Gálatas, escrevendo aos Filipenses, relata uma lista de sofrimentos, uma lista de dificuldades que tive. Fui açoitado, fui preso por causa do nome de Cristo, fui odiado, traído por irmãos. Mas tudo isso eu vivi de forma digna para glorificar o nome de Deus. Eu não deixei que essas dificuldades, esses problemas, fizessem com que eu perdesse a doçura com Deus. E ele fala
que após ter combatido o bom combate e sabido que a vida cristã é uma vida que impõe lutas, ele mesmo afirmou para Timóteo: Timóteo, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguição. Então, a vida cristã não é um convite a um verão, a uma brisa. A vida cristã é uma vida de lutas, marcadas por lutas. Lutas contra a minha própria natureza caída e pecaminosa, que quer fazer aquilo que eu não quero que ela faça. Luta por enfrentar dificuldades do inimigo que tentará, de alguma forma, prejudicar a minha vida para que eu não cumpra o propósito de Deus. Luta contra o mundo que se rebela contra Deus e não me conformar com este mundo. A vida cristã é marcada por lutas. E se você não quer lutas, se você não quer sofrimento, não seja cristão. Não seja discípulo de Jesus. Faça como a filosofia popular na canção do Zeca Pagodinho, né? Eu acho que é dele mesmo. Deixa a vida me levar. Mas se você quiser ser cristão, você vai lutar contra a maré. Você vai nadar contra a maré. Você vai lutar contra os obstáculos da vida que o diabo, que o mundo vai impor sobre você. E Paulo tem consciência de que a carreira proposta implica em lutas e em combate, mas ele tem consciência de que combateu o bom combate da fé. Tem consciência de que preservou a fé. Diz o versículo 7 ainda. As lutas, os sofrimentos, as decepções, as dificuldades não me fizeram perder a fé. E eu fico às vezes triste com pessoas que caminharam comigo no passado, que até se entregaram ao ministério e que por causa de decepções com igrejas, com irmãos, né, perderam a fé. Perderam a fé na igreja, perderam a fé no cristianismo, perderam a fé num Deus bondoso que é soberano e que guia todas as coisas para um fim proveitoso. Desistiram, se decepcionaram com os combates, com a luta. Paulo diz: a carreira que nos está proposta é marcada por combates, por dificuldades, por decepções, por sofrimento. Eu enfrentei todas essas coisas e não perdi a minha fé, não perdi a minha convicção, não perdi a doçura. E por causa dessas convicções, de saber que a morte é algo presente e próximo na nossa vida, de saber que a morte não é o fim da existência, mas a partida ou a passagem dessa vida para a eternidade, de saber que a minha vida cumpre um propósito, eu não estou aqui por acaso, existe um Deus soberano que guia todas as coisas para um fim proveitoso, e Ele me fez nascer nesse mundo para um propósito, para a glória do seu nome. E que essa carreira que me está proposta é marcada por lutas, por dificuldades. Mas eu enfrentei todas essas coisas e guardei a minha fé. E por causa disso, em consequência disso, diz o verso 8, já agora, a coroa da justiça me está guardada, me está preservada, a qual o Senhor, reto juiz, que julgará todos os homens, me dará naquele dia, no dia da glória do Senhor, na segunda vinda de Cristo, no dia do julgamento final, quando o Senhor vier para recolher os que são seus e para julgar aqueles que não são seus. Naquele dia, essa coroa da justiça que me está guardada, me será dada. Eu receberei a grande recompensa, o grande galardão, que eu já falei para vocês aqui o que é, né? Não pense que é dinheiro, não é? Não pense que é cobertura com vista de frente para o trono da graça de Deus.
Não pense que é morar numa rua, numa avenida de ouro. Não pense que é isso. Porque o céu não se resume a essa mesquinhez que é a nossa existência aqui. O galardão, a recompensa é o prazer de habitar para sempre com o Senhor. De ouvir dele aquelas doces palavras: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Essa é a alegria de uma pessoa que ama a Deus e ama os céus. Querer ouvir isso do Senhor. E por isso a vida para mim aqui, ela só é preciosa, ou só tem sentido, como disse Paulo aos Filipenses, se for para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Porque senão é melhor partir e estar com Cristo. Porque lá sim eu vou receber a minha recompensa. Lá sim eu vou receber esse galardão. Lá sim eu habitarei para sempre com o Senhor. Lá sim eu vou experimentar o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lá sim eu vou gozar a plenitude da vida, do significado, da felicidade da vida. A coroa da justiça me está guardada. Mas Paulo tem uma teologia completamente bíblica, boa. Porque não é aquela teologia meritória. Paulo não se acha melhor do que ninguém. Ele foi um grande homem, ele foi um grande vulto. O resultado do seu trabalho tem uma sombra enorme no mundo. Mas ele sabe que tudo isso só aconteceu por causa do propósito de Deus, que ele não é nada, que ele não contribuiu em nada para isso, é a graça de Deus. Ao contrário, ele se reconhece um pecador miserável. Ele se reconhece uma pessoa privilegiada, que mesmo sendo quem é, um pecador, Deus usou a sua vida para a glória do seu nome. Então Paulo declara que eu sei que a coroa da justiça minha está guardada, mas não por causa dos meus merecimentos, mas por causa dos merecimentos de Cristo Jesus. Porque essa coroa não será dada somente a mim, Paulo. Não é algo que me dê destaque, ou que me dê um privilégio diante das outras pessoas. Essa coroa está reservada não somente a mim, diz o versículo 8, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo está dizendo: Timóteo, é para mim, é para você, é para cada um dos nossos irmãos. Aqueles que aparentemente aos nossos olhos são anônimos, que a gente não vê na sua vida alguma coisa de vulto, de serviço para o reino. A coroa é para ele, é para mim, porque não é meritória, porque fulano trabalhou mais ou ciclano trabalhou mais. Esse conceito ainda habita, não é, no inconsciente coletivo da igreja evangélica, de certa forma. Eu vou fazer para juntar pedrinhas na coroa nos céus. Como é mesquinho, como é materialista, como é capitalista, como é cego esse conceito. Não é por causa de pedra em coroa, para me encher de vaidade diante das outras pessoas, em absoluto. Os méritos são de Cristo, do começo ao fim. Certa vez, quando a igreja em Corinto discutia de quem foi o melhor pastor que a igreja teve, um dizia era Paulo, outro dizia que nada, é Cefas, é Pedro, e outro dizia não, é Apolo. E Paulo, ao saber disso, escreve envergonhado para a igreja: quem sou eu? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Ninguém. Apenas instrumentos na mão de Deus. É Ele quem dá o crescimento. É Ele quem dá o resultado da obra e do trabalho. Paulo escreve aos Coríntios e diz para eles que isso tudo é dom da graça de Deus. Que isso tudo é porque nós temos que ter consciência de que é Deus quem concede os dons. Servimos a um só Deus e Pai, que concede os dons, a um só Espírito, que concede as capacidades e dons. Servimos a um só Senhor, e o resultado desse trabalho vem de Deus. É Deus quem concede o resultado. Deus pode usar a vida de fulano para produzir aquilo que Ele quer, pode usar a vida de ciclano para produzir
aquilo que ele quer, não depende de quem quer ou de quem corre. Não depende de capacidade de A, B ou C. Tolice da igreja quando começa a endeusar certos personagens. Quer a desgraça de alguém, comece a endeusá-lo. Para mim não existe pessoa que mais influenciou a igreja evangélica brasileira do que um homem chamado Caio Fábio. Foi um instrumento valioso nas mãos de Deus. Não tinha perfeição como ninguém o tem. Tinha um bocado de senões na sua própria teologia. Mas foi uma ferramenta valiosa para fazer grande o nome de Cristo nesse país. A sua capacidade de penetração não era só numa denominação, era em todas as denominações. A sua capacidade de penetração não era só na igreja evangélica, era na classe política brasileira, na classe empresarial brasileira. Agora, quer ver a desgraça de um homem desse acontecer, a igreja começa a endeusá-lo. Quer destruir a vida de um Hernandes Dias Lopes, endeuse-o. Quer destruir a vida de um Augusto Nicodemos, endeuse-o. Quer destruir a vida de qualquer homem de Deus, comece a dar a ele destaque que ele não tem. Porque o eco da palavra de Paulo continua hoje na igreja evangélica. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Ninguém. Só tem um que é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Só tem um nos céus que vai receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esse é Jesus, o autor da salvação. Todos os outros são servos dele. Todos os outros são capacitados pelo seu Espírito para, segundo a soberana vontade de Deus, fazer o que Deus quer que faça. O resultado do trabalho de A, B ou de C vem de Deus e não da capacidade deles. Essa consciência que Paulo tem. Eu não sou ninguém. Eu não vou receber absolutamente nada que nenhum dos outros eleitos vai receber. A coroa da justiça me está guardada, a qual o meu Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim. Não sou eu que vou ser laureado. Todos os eleitos serão laureados. Todos os eleitos receberão o privilégio de ouvir da boca do seu Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Porque no céu não vai entrar infiéis. No céu não entra aquele conceito católico, medieval, que está na cabeça da gente. Não, vai botar na balança. Se pesar mais, você vai ter esse privilégio aqui do que o outro. Não tem isso nos céus. Então, se há qualquer resquício de merecimento no seu coração, em nome de Jesus, nessa noite você precisa jogar isso fora, de forma definitiva. Porque o apóstolo dos gentios, Paulo, que humanamente pode ter visibilidade para a gente, ele tinha consciência de que ele não era melhor em nada do que ninguém. Timóteo, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará naquele dia, o reto juiz. Mas não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. E essa é a pergunta-chave, se você quer receber essa coroa da glória. Você ama a Jesus mais do que qualquer outra coisa na sua vida? Essa é a pergunta que eu preciso fazer para mim. Você o ama mais do que os seus bens? Você o ama mais do que os seus projetos pessoais? Você o ama mais do que os seus pais? Você o ama mais do que os seus filhos? Você o ama mais do que você mesmo? Porque é essa a condição. Deus não divide a sua glória com absolutamente nada ou ninguém. Todos quantos amam a sua vinda são esses que receberão a coroa da glória. São esses que ouvirão da boca do Senhor, servo bom e fiel. São esses que estarão diante do Senhor naquele dia. Eu gostaria de encerrar a palavra nessa noite com essa pergunta a você, ao seu coração.
Faça essa pergunta a você mesmo. Eu amo a Deus mais do que todas as coisas. Jesus é o meu bem mais precioso. Deixe-me fazer de outra forma essa pergunta, para você avaliar valores. Onde está o meu coração e o seu coração? Se Deus chegasse para você hoje e lhe desse uma opção, dissesse: fulano, você quer hoje partir e estar comigo? Para você isso é incomparavelmente melhor. É esse o desejo do teu coração? Ou há coisas mais preciosas para você aqui nessa vida do que a eternidade comigo? É a resposta a essa pergunta que vai revelar o quanto você ama ou não ama ao seu Senhor. O quanto esta vida para você é mais preciosa do que a vida por vir na presença de Deus. Eu queria desafiar você a ser honesto com você, a ser honesto com Deus. Ninguém precisa saber da resposta a essa pergunta, mas você precisa urgentemente ser honesto com Deus. A coroa da justiça minha está guardada. E isso é o que me faz saber que a minha partida não é o fim da minha existência. De saber que a vida aqui não é mais preciosa do que a vida por vir. De ter consciência que eu vivi a minha vida para a glória de Deus e cumpri o seu propósito. Que eu combati o combate, as dificuldades, os desafios. Não me queixei, não culpei Deus. Assumi todos os compromissos de que o cristianismo assume. Tomei conhecimento de que seguir a Cristo é negar-se a si mesmo, é assumir a cruz. E tive disposto de pagar o preço que fosse para ser pago, porque o meu Senhor pagou um preço incalculável por mim quando deu a sua vida por mim. Já agora, eu sei que a coroa da justiça me está guardada. Não tenho dúvidas disso. Você tem dúvida disso? O Senhor dará essa coroa a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Ou você é como aquele jovem, aquela jovem que ouviu a mensagem do pastor dizendo: o Senhor virá o mais breve possível, e ela começou a orar em casa: Senhor, não venha não, eu quero casar primeiro, né? Deixa eu casar, Senhor. E Deus disse: tá bom, vou deixar você casar. E ela casou. Depois de menos de um ano, ela estava pedindo para o Senhor voltar. Que o Deus da glória e da graça possa mover os nossos corações a amar o Senhor mais do que qualquer coisa. É o fato de não vivermos com essa perspectiva diante de nós, que nós nos envolvemos com o pecado. É o fato de que a gente não ter essa perspectiva diante de nós nos faz abraçar tantos projetos pequenos aqui nesse mundo e gastarmos toda a nossa energia, a nossa força, a nossa inteligência, a nossa capacidade nesses projetos tão pequenos. E nos faz distanciar de Deus e não querer as coisas de Deus, porque eu posso obter muitas coisas aqui nesse mundo. Eu queria te fazer ir para casa nessa noite com essa brasa na tua consciência. Eu queria pedir a Deus que o Senhor te concedesse graça para que o Espírito do Senhor pudesse, de forma definitiva, colocar você diante de Deus para tomar decisões sérias na vida. Eu queria que Deus pudesse nos incomodar a ponto tal de que a gente deixasse de ser religioso para se tornar discípulo de Jesus verdadeiramente.
Eu queria que a gente saísse daqui na consciência de que não há nada mais valioso para mim do que Deus, do que fazer a sua vontade, viver a vida para a sua glória. Eu queria, em nome de Jesus, que essa palavra pudesse ficar no seu coração, inquietar a sua alma e te fazer tomar decisões sérias diante do seu Deus. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça e a falar com o teu Deus. E fazer essas perguntas que você precisa fazer a você mesmo. O que para mim é a coisa mais preciosa? Será que, se Deus me desse a oportunidade de escolha, eu gostaria de pedir a Deus mais tempo para ficar aqui, porque aqui é mais precioso para mim algumas conquistas? Ou será que partir e estar com Cristo seria para mim incomparavelmente melhor? Pai amado, Tu conheces a nossa vida, o nosso coração, e não há como ufanar diante do Senhor, ou mascarar as nossas intenções diante do Senhor. Tu conheces o nosso interior mais do que ninguém. Sabes muito bem do que se vai na nossa alma, daquilo que enche os nossos olhos, daquilo que faz inflamar o nosso coração. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, queremos nos achegar diante do Senhor nessa noite para pedir por misericórdia, para pedir que o Teu Espírito, Senhor Deus, faça vencer essa natureza carnal que há em nós, que é inclinada a amar coisas tão tolas, tão passageiras, tão vis. Senhor, nos enche de paixão pelas Tuas coisas. Coloca em nós um desejo ardente de viver a vida para fazer a Tua vontade, de saber que nós não estamos aqui por acaso, de que o Senhor não nos criou e nos soltou no mundo, que o Senhor tem alguma coisa com a gente, que o Senhor quer da gente algo, quer usar a nossa vida para a glória e honra do Teu nome. E é só isso, e nada mais do que isso que vai nos trazer prazer, felicidade e significado. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, trate com cada um dos corações presentes aqui nessa noite, conforme as suas necessidades. O Senhor nos conhece bem, melhor do que ninguém. Trate conosco, Pai, de forma tal a nos levar a tomar decisões sérias na nossa vida, para a glória do Teu nome. Usa essa palavra, Senhor Deus, como uma brasa viva na nossa consciência. Nós oramos ao Senhor assim, te pedimos isso com o coração agradecido. Ajuda-nos a viver a nossa vida para o Senhor, para a Tua honra, para o Teu louvor. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome do nosso amado Redentor, aquele que deu a sua vida por nós. Amém, Pai querido. Amém, Senhor Deus.